Hoje, no nosso quadro de saúde, temos a participação do Dr. Gilson Volpi. Nós vamos conversar sobre memória. Você já se sentiu de memória fraca? Nossa, estou perdendo a memória, tanta coisa estou esquecendo, ando meio esquecido. Mas, doutor, antes a gente conversar então sobre esse assunto, a gente precisa primeiro conceituar o que é a memória. Bem, a memória é uma capacidade mental que é responsável pelo armazenamento das informações sensoriais, do olho, do ouvido, do tato, do olfato, do paladar. Então, a memória, ela retém todo tipo de informação que você lê, que você estuda, que você ouve, que você vive. Ela, durante o sono, ela passa por um processo e ela vai para uma região do cérebro chamado córtex entorrinal e ele faz uma seleção e joga para o hipocampo, onde vai ser armazenado aquele fato ou aquela situação ou aquela informação de algum órgão sensorial nosso. Doutor, e quais os tipos de memória? Existe a memória de evocação e existe a memória de fixação, teoricamente, né? A memória de fixação é a memória exata, é a memória de poucos dias ou de poucos instantes. E a memória de evocação é aquela bem antiga da nossa infância, enfim, da nossa idade de jovem, etc. Existe também algum tipo de memória que a pessoa tem memória seletiva. Por exemplo, tem pessoa que fala, nossa, eu tenho uma memória fotográfica para rosto. É incrível, ele olha, conversa com uma pessoa, ele pode ver essa pessoa 2, 3, 5 anos depois, ele lembra aquela pessoa, ele fotografou, ele guardou a memória. Outros têm para números. E quanto a essas pessoas que falam assim, nossa, eu sou um desmemoriado, eu não tenho memória para nada, minha memória está péssima. A pessoa com depressão, com transtornos, muito transtorno de ansiedade também, ela fica desmemoriada. Então existe um corolário, depressivo é desmemoriado. Outra coisa, a pessoa que dorme mal, que tem um sono atribulado, que tem um sono ruim, de péssima qualidade, no dia seguinte ele está bombardeado, porque ele não se lembra de quase mais nada. E tem o fator afetividade. A memória está muito ligada à afetividade. Se a pessoa tem um aficionado, por exemplo, de pesca, é um pescador fanático, ele lembra daquele dourado que ele pegou na correnteza do Rio Paraguai, que quando ele fisgou ele já viu que era muito grande e que daí a correnteza não estava dando certo, ele lutou para pegar o peixe. E ele guarda detalhes daquela pescaria. Por quê? Porque ele tem uma ligação afetiva com a pescaria e aquilo lhe trouxe tanta felicidade que ele guardou tudo. Doutor, e o que fazer para melhorar a memória? Ótima pergunta. Hoje a gente sabe que quem faz bastante palavra cruzada exercita a memória. Hoje quem estuda línguas, quem estuda música, instrumento musical, que fica compenetrado estuda línguas, instrumentos musicais, música, faz uma higiene mental contínua, assim, com esporte, com lazer, etc., evita a depressão, ele vai ter uma reserva de memória melhor na sua vida, projeta na sua vida já futura. Nossa, que coisa boa. Vou seguir essas orientações. Além de cuidar da saúde, deve ser, como sempre, importante para tudo. Muito importante também cuidar da saúde. É isso aí, gente. Obrigada, doutor. Nada de quê, eu que agradeço, Rose.